Seja bem-vindo ao canal Susto e Medo. Antes da história começar, já deixe o seu like e siga o perfil para não perder nenhum relato assustador. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir pode tirar o seu sono. Vamos para o vídeo. História 5. 7 histórias assustadoras que aconteceram em cavernas. Quando eu ainda era universitário, vivi algo inexplicável e assustador. Naquela época, sempre que tinha tempo livre, eu ia fazer trilhas e escalar montanhas. Desde pequeno eu gostava de ir para as montanhas. Gostava daquela sensação de subir passo a passo, sentindo progresso com os próprios pés. Também adorava a sensação de chegar ao topo e olhar o mundo lá de cima. Cada vez que eu escalava uma montanha, sentia que o mundo era um lugar bonito. Um dia eu pensei: já escalei várias montanhas, talvez esteja na hora de desafiar algo mais difícil. Então decidi tentar escalar uma montanha mais complicada, localizada em uma área bem isolada, onde quase não havia pessoas. A escalada não era simples. Naquele dia eu saí bem cedo pela manhã, e no começo tudo estava correndo muito bem. Segui pela trilha da montanha com passos leves e bom humor, avançando em direção ao topo. O ar da montanha era fresco, as árvores eram altas, e eu me sentia cheio de energia. Mas à tarde, a situação mudou de repente. O clima piorou rapidamente e uma neblina densa começou a surgir. Em pouco tempo, tudo ao meu redor ficou coberto por névoa e minha visão ficou muito ruim. Comecei a perder o senso de direção e o caminho sob meus pés ficou difícil de distinguir. Minha ansiedade começou a aumentar, porque percebi que tinha me perdido. Eu estava em uma situação de possível acidente na montanha. Logo depois, a noite começou a cair. O medo dentro de mim foi ficando cada vez mais forte. Vários pensamentos começaram a passar pela minha cabeça. E se eu não conseguir sair daqui? E se eu tiver que passar a noite aqui? Será que algo pode acontecer comigo? Justo quando eu estava muito preocupado, vi uma caverna. Quando vi aquela caverna, senti um pouco de alívio. Pelo menos eu poderia entrar ali para me proteger da chuva. Ou talvez passar a noite ali e quando amanhecesse, com a neblina dissipada, talvez fosse mais fácil encontrar o caminho de volta. Então entrei na caverna. Encontrei um lugar para me sentar, comi um pouco das minhas provisões e bebi água. Depois me deitei. Eu estava extremamente cansado, então adormeci rapidamente. Enquanto dormia, tive um pesadelo. Sonhei que eu havia morrido na montanha, que meu corpo estava apodrecendo dentro daquela caverna. Acordei assustado. Quando abri os olhos, percebi que já era madrugada. Levantei, limpei o suor desagradável da testa e tomei um gole de água. Enquanto olhava para o fundo escuro da caverna, fiquei pensando naquele pesadelo horrível. Foi então que tive a impressão de ouvir um som vindo do interior da caverna. Pensei: será que tem alguém lá dentro? Talvez, enquanto eu dormia, outra pessoa tivesse entrado na caverna. Peguei minha lanterna e iluminei o interior. De fato, vi uma silhueta humana se movendo levemente no chão mais ao fundo. Então falei com aquela pessoa. Boa noite, olá. A outra pessoa respondeu com uma voz baixa e pesada. Olá. Aquilo me fez sentir um pouco mais tranquilo. Então perguntei: de onde você veio? Mas a pessoa não respondeu. Pensei que talvez ela estivesse cansada demais e tivesse adormecido. Enquanto pensava isso, me levantei e caminhei em direção ao lugar onde tinha visto a silhueta. Mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Tudo o que vi foi uma mochila e algumas roupas velhas e rasgadas. Naquele instante, um frio percorreu minha espinha. O medo tomou conta de mim e meu corpo inteiro ficou arrepiado. Então eu me virei imediatamente e corri para a entrada da caverna. Depois disso, fiquei perto da entrada, encolhido e tremendo de medo, esperando amanhecer. Quando o dia finalmente clareou, desci a montanha imediatamente e relatei tudo para os responsáveis pela área da montanha. Eles ficaram muito surpresos com o que contei. Logo organizaram uma equipe de busca para subir a montanha. Mais tarde, eu soube que os objetos encontrados naquela caverna pertenciam a um alpinista que havia desaparecido anos antes. Quanto à silhueta que eu vi naquela noite,
Vocês acham que foi uma alucinação? Ou será que era o espírito daquele alpinista desaparecido?